Era Páscoa e estávamos na casa dos meus pais. Daniel, meu marido, estava no sótão ajudando a limpar umas coisas. De repente, ele ficou pálido. Sussurrou: "Não reage. Espera sua mãe sair." Foi aí que vi o que ele tinha achado. Eu não entrei em pânico. Eu agi. 3 dias depois, meus pais estavam desesperados no telefone com o advogado. Sempre achei que, se minha vida mudasse de verdade de uma hora para outra, ia ter uma música de fundo, um trovão, algo dramático. Mas não. Só tinha poeira. Um monte de caixas com o nome em coisas de Natal. Minha mãe cantarolando Michael Bublé, como se ela não estivesse bem em cima de anos de segredos e silêncios. Nada de explosão, só meu coração batendo diferente, sem eu saber o porquê. O sótão parecia o mesmo. Fitas velhas, decorações esquecidas, e vergonhas caladas. Meu pai sempre falava de arrumar aquilo, com aquele jeito dele de querer crédito por algo que nunca fez. Eu dizia claro, como sempre. Daniel se ofereceu para ajudar. É o jeito dele. Ele aparece, principalmente quando os outros fingem não ver. Eu estava lá ainda, mexendo numa caixa cheia de fios embolados e amarelados. Minha mãe, num canto, procurando enfeites e reclamando de rato. Daniel foi pro outro lado, quieto, ajudando do jeito calmo e confiável de sempre. Foi quando notei o silêncio. Ele tinha parado. Olhei e vi ele agachado atrás de umas caixas, olhando fixamente para algo, sem piscar. "Daniel?" chamei. Ele me olhou. Estava sem cor nenhuma no rosto. Veio até mim devagar, ajoelhou ao meu lado e disse baixinho: "Não reage. Espera sua mãe sair." Na hora, senti. Não era só um desconforto. Era sério. Daqueles momentos que o corpo até esquece como se mexe. Ele não disse a "vem ver." Só pediu para eu não reagir. Meu peito começou a queimar, como se o coração tivesse prendido o ar. "O que foi?" perguntei tentando parecer calma. Daniel não respondeu. Olhou para minha mãe, que agora cantava Mariah Carey. Por algum motivo, aquilo deixou tudo ainda pior. Ela estava só a alguns passos, embalando os bonequinhos com plástico bolha, como se fossem tesouros antigos e não lembranças de segredos escondidos. "Não aqui", Daniel falou. "A gente precisa que ela saia." Levantei meio no automático, fui até o topo da escada e chamei: "Mãe, vê se a gente ainda tem aquele aspirador com mangueira? Acho que vai ser melhor que a vassoura." Ela respondeu animada, naquele jeitinho cantado de sempre, e desceu as escadas como se fosse só mais um dia normal e não o começo do fim de tudo. Assim que ela sumiu da vista, Daniel se levantou e apontou. Tinha um vão atrás do isolamento da parede, quase invisível, como uma dobra que alguém tentou esconder. Tinha caixas empilhadas na frente e um tapete enrolado jogado por cima, como se quisessem esconder algo machucado, escondido. Daniel não encostou em nada. Só saiu da frente e ficou me olhando. Eu comecei a tirar as caixas com as mãos tremendo, que nem pareciam minhas. Encontrei uma caixa de papelão encaixada de lado. Era simples, fechada com fita, mas com as abas meio soltas, como se alguém tivesse aberto há pouco e fechado com pressa. Tirei a caixa e abri a tampa. Dentro, tinha uma pasta. Cor creme, meio amassada, mas arrumada. Peguei. Era mais pesada do que eu esperava. Minhas mãos estavam suando. Virei a pasta. Meu nome completo estava ali, na frente. Daniel ficou em silêncio, mas eu entendi. Vi o rosto dele tenso, sério. Ele já tinha visto aquilo. Só abriu o suficiente para saber que eu precisava ver com meus próprios olhos. Debaixo do meu nome, a data me travou, 19 anos atrás. Abri só um pouco, o suficiente para ver o topo da página. O jeito que estava formatado parecia coisa de documento oficial. Daniel se aproximou e apontou com o dedo uma parte do papel. Li uma frase. "Talvez nem isso." E parei. Meu corpo ficou parado, mas parecia que minha mente tinha dado um passo para trás. O ar no sótão ficou diferente. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se alguém tivesse acendido uma luz que eu nem sabia que existia. Meus ouvidos começaram a zumbir.
Ainda dava para ouvir Michael Bublé tocando lá embaixo. Minha mãe rindo das próprias piadas. Meu pai provavelmente fingindo que não ouvia nada. Depois de um tempo, eu sussurrei: a gente precisa ir. Por favor. Agora. Daniel só balançou a cabeça. Dobramos a pasta, guardei dentro do meu casaco como se ela sempre tivesse estado ali, e descemos em silêncio. Minha mãe estava no pé da escada com o aspirador na mão, perguntando se a gente ia querer o bico para sofá. Aconteceu uma coisa. Eu disse. Vocês já vão? Ela perguntou, confusa, como se não entendesse, como se fosse só mais um dia fingindo que tudo tá bem. Depois a gente volta. Meu pai nem levantou os olhos do caça-palavras. Demos beijo de tchau como se nada tivesse acontecido. Daniel sorriu como se tudo estivesse normal. Minha mãe falou para eu levar as sobras, como sempre faz. Não ouvi mais nada depois disso. Entramos no carro, fechamos as portas. Eu não falei nada. Daniel também não perguntou. A pasta encostava no meu lado como se fosse parte de mim agora. Algo tinha se rompido. Ou talvez, algo finalmente tinha se encaixado. Eu ainda não sabia. Só sabia que aquilo não tinha acabado. Nem perto disso. Eu costumava achar que todo irmão mais novo se sentia tipo figurante, como se nossa função fosse só reagir ao que acontece com os outros. Mas aí eu cresci e entendi, às vezes, a luz do palco simplesmente nunca vira pro seu lado. Minha irmã Nathalie nasceu 4 anos antes de mim e parecia ser 400 anos mais sábia. Desde que aprendi a falar, entendi que ela era o padrão. Tudo sobre mim era comparado a ela. Nathalie gostava de matemática. Eu era mais criativa. Nathalie tirava só nota 10. Eu tinha boa atitude. Nathalie ganhava troféu. Eu ganhava medalhinha de participação e ouvia, sorria pra foto. Não era maldade, era mais sutil. Meus pais, principalmente minha mãe, tinham um jeito de comparar a gente como se só estivessem comentando, tipo falar do tempo. E eu, sendo uma criança atenta, aprendi a não pedir muito espaço, atenção, ou até ar. A vida da Nathalie parecia saída de blog de gente perfeita. Ela conseguiu bolsa para um curso de negócio super concorrido, com nome difícil e que já soa caro só de ouvir. Tem uma foto dela segurando um certificado, sorrindo, com minha mãe do lado, com cara de quem tinha acabado de entregar o futuro da filha com as próprias mãos. Depois, Nathalie abriu a própria empresa. Um negócio de coaching de produtividade e bem-estar, com diários de gratidão, planners digitais, fontes bonitas, luz natural. Ela tinha missão, depoimentos no Instagram, tudo isso antes mesmo de ter um escritório. E deu certo. Na hora. Ela conseguiu patrocínios, clientes, entrevistas. Aquela onda de sucesso que faz todo mundo dizer ela nasceu pra isso ou tem gente que é assim mesmo. E quanto mais sucesso ela fazia, mais difícil ela ficava. Nathalie virou arrogante, daquele jeito que as pessoas perdoam quando a pessoa é bonita e sabe falar bem. Começou a interromper os outros, corrigir no meio da conversa, falar coisas tipo alinhamento de energia, como se o resto de nós estivesse sempre atrasado. Um dia me chamou de fofa por ainda morar de aluguel. Tipo, ai, que fofo. Você ainda tá naquele apezinho, né? Como se eu fosse um cachorrinho adotado com bom comportamento. Minha mãe era obcecada. Não era só orgulho, era obsessão mesmo. Ela não só apoiava, ela virava fã. Guardava folhetos dos cursos da Nathalie. Compartilhava frases dela no Facebook. Dizia Nathalie está mudando vidas como se fosse religião e Nathalie, a pastora no palco com o microfone. Ela perguntava da empresa o tempo todo, dava dicas de marketing, lia os depoimentos em voz alta como se fossem histórias para dormir. Comigo, era diferente. Minha mãe quase não perguntava nada. Nem sabia direito o que eu fazia. Às vezes acertava o cargo, às vezes não. Em 2019, eu parei de corrigir. Nathalie também não perguntava, a não ser com aquele tom de piada, como se quisesse me incluir só para não parecer mal. Quando eu respondia, ela dizia ah, que bom pra você e já mudava de assunto. Mas tinha uma pessoa que nunca me tratou como se eu fosse só figurante, Silvia. Diziam que ela era minha tia-avó, mas nunca pareceu distante assim.
Ela era próxima, firme. Parecia lembrar de coisas sobre mim que eu nunca tinha falado. A casa dela cheirava a sabonete de limão e livros antigos. Ela tinha um armário de vidro cheio de xícaras delicadas que nunca usava. Ela tinha porta-retratos com fotos vazias. Escutava mais do que falava, o oposto de todo mundo da minha família. Me dava cartões de aniversário com dinheiro dobrado dentro, perguntava o que eu estava lendo, me levava para caminhar, e me chamava de esperta de um jeito que parecia verdadeiro. Uma vez, no jardim dela, ela se abaixou e disse: "Talvez esse lugar seja seu um dia." Eu tinha 7 anos. Não entendi direito, só achei bonito de ouvir. Ela morreu quando eu tinha 9. Não lembro de ver ela doente. Só lembro que um dia ela estava lá, e no outro, não estava mais. Depois do enterro, meus pais disseram que ela tinha dívidas, que aquela casa grande era só aparência, que não tinha nada para herdar. Ela vivia grande, mas devia maior ainda, minha mãe falou, como se fosse uma lição. Repetiram isso tantas vezes que parecia decorado. Eu lembro de balançar a cabeça em silêncio. Lembro de engolir a vontade de perguntar se eu ainda podia usar a pulseira que ela me deu no carro. Abri a pasta. Não teve aquele momento dramático, de prender a respiração ou virar as páginas devagar. Eu só abri. Eu precisava ver. Precisava ter certeza. A voz do Daniel ecoava na minha cabeça: "Você precisa ver isso." Meu nome estava no topo. A data, 19 anos atrás. Era um documento legal, com selos importantes. Um fundo financeiro criado por Sylvia. No meu nome. E ali dizia: Carol e Richard, meus pais, ou pelo menos quem eu achava que eram apenas os responsáveis legais e administradores do dinheiro. Eles tinham a obrigação de me contar tudo no meu aniversário de 18 anos. Os bens, o que quer que fosse, eram meus. Tinha também uma carta. Dobrada entre as páginas, guardada com cuidado, como se alguém tivesse esperança de que ela sobreviveria ao esquecimento. Eu abri. Minha querida Mara. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui. E as pessoas que te criaram decidiram que chegou a hora de você saber a verdade. Eu espero que tenham contado tudo. Você merece saber exatamente quem você é. Meu nome é Sylvia. Você sempre me conheceu como sua tia-avó, mas na verdade, eu sou sua avó. Sua mãe, Célia, era minha filha. Ela faleceu quando você ainda era muito pequena. Pequena demais para lembrar dela, mas não pequena demais para ser lembrada por ela. Depois que Célia morreu, sua tia Carol e o marido dela, Richard, ficaram com você. Carol é meia-irmã de Célia, e Richard era cunhado dela. Eles viraram seus responsáveis. E por isso, eu fui grata de verdade. Mas era meu desejo claro, registrado, que você soubesse a verdade quando fizesse 18 anos. Eles não são seus pais. Você nasceu de Célia. E de mim. Criei esse fundo para você ter algo seu. Uma base. Algo que sua mãe nunca teve. Algo de onde você pudesse crescer. Um futuro que fosse totalmente seu. Espero que tenham respeitado isso. Que te entregaram isso no seu aniversário de 18 anos, como pedi. E mais do que tudo, espero que você nunca tenha passado a vida se sentindo em segundo lugar. Com todo o amor que tenho. Sylvia. Fiquei parada olhando a carta. O nome dela. As palavras. Você não nasceu deles. E parecia que minha vida inteira tinha virado um pouquinho pro lado, fora do lugar. Daniel sentou do meu lado, em silêncio. Eu dobrei a carta devagar e coloquei de volta na pasta. Depois fiquei ali parada, tentando respirar como se fosse algo novo que eu precisasse reaprender. O advogado nem se surpreendeu quando entreguei a pasta para ele. Só fez que sim com a cabeça, calmo, como se isso acontecesse mais do que a gente imagina. Aí ele disse: primeiro passo é fazer um pedido formal de prestação de contas. Eles são obrigados por lei a mostrar tudo. Daniel continuou ao meu lado, quieto, com a mão apoiada de leve na minha perna. Eu também não tinha muito o que dizer, só balancei a cabeça. Parecia que eu estava reaprendendo a existir, mas tudo estava abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. A carta foi enviada no fim daquela semana.
Eu imaginei ela chegando na casa deles, num envelope simples, fechado certinho, com o remetente digitado em letra preta, firme. Formal, educado, uma granada disfarçada de pergunta. Eles não ligaram no mesmo dia. Só no segundo. Exatamente às 10 da manhã, meu celular acendeu. Mãe. Deixei tocar uma vez antes de atender. A voz dela já veio dura desde a primeira palavra. Você tá falando sério? Não teve um oi, nem o que tá acontecendo. Só indignação. Você tá processando a gente? Ela gritou. Depois de tudo que fizemos por você? Eu não respondi. Ela foi ficando mais alta. Ingrata. Você nem estaria aqui se não fosse por nós. Deu vontade de rir. Não porque era engraçado, mas porque era o mesmo de sempre. Aquela voz, aquele tom, aquela raiva que parecia eletricidade prestes a explodir. Mãe, eu falei, com a voz fria. Não me chama assim. Não agora. No fundo, ouvi barulho de passos. Imaginei ela andando de um lado pro outro na cozinha, com o telefone sem fio numa mão e a fúria na outra. Me perguntei se ainda usava aquele avental com desenho de limão. A gente te acolheu, ela disse. A gente te criou. Pagamos sua comida. Sabe quanto custa criar uma criança? E é assim que você agradece? Não era com o dinheiro de vocês, respondi. Ela ficou em silêncio por um segundo. Foi o tempo suficiente para eu saber que tinha acertado em cheio. Aí ouvi a voz do Richard no fundo. Diz pra ela que a gente vai lutar. Não vamos deixar ela acabar com tudo. Tavam no viva voz. Óbvio que estavam. Você não é vítima, Mara. Carol gritou. A gente fez o que tinha que fazer. Nem era tanto dinheiro assim. Eu vou ver quanto era quando a contabilidade chegar, falei. Ela bufou. Ah, por favor. Você acha que isso vai te consertar? Acha que os trocados vão compensar ser uma miserávelzinha? Desliguei. Daniel me observava da cozinha, encostado na pia, braços cruzados. Não perguntou nada. Nem precisava. Mais tarde, percebi que ainda pensava as palavras amanhã e ampaia sem querer, por costume. Como se minha cabeça ainda não tivesse aceitado a verdade. Parei no meio do pensamento. Carol. Richard. Não quero mais chamar eles de mãe e pai. Não depois do que fizeram. Não depois do que tiraram de mim. Mas é difícil tirar 30 anos de palavras da boca. Mais difícil ainda tirar da memória. 2 dias depois, eles apareceram. Sem aviso, só uma batida na porta. Forte, conhecida. Quando abri, estavam lá, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Carol segurava um pote de plástico com biscoitos, provavelmente os mesmos que fazia quando eu estava doente ou quieta demais. Achamos melhor conversar cara a cara, ela disse. Como uma família. Daniel ficou no outro cômodo. Ele confia que eu sei me defender. Deixei eles entrarem porque queria ver como mentiam na minha frente. Carol sentou no sofá e começou a falar sem parar. Palavras como mal-entendido, exagero, drama. Richard só ficou de braços cruzados, como se esperasse alguém dizer que ele estava certo. Você tá exagerando, Carol falou. Não foi crime nenhum. A gente só fez escolhas como pais. Vocês não deviam ter feito essas escolhas por mim, respondi. Não começa, ela retrucou. Fiquei quieta. Você sempre foi sensível, ela continuou. Sempre quis tudo explicadinho. Talvez se tivesse feito mais perguntas quando era criança. Ela revirou os olhos, como se eu estivesse sendo difícil. Não queríamos te traumatizar. Você era tão frágil. Richard falou pela primeira vez, nós te demos uma vida. Eu me levantei. Onde foi parar o dinheiro? Carol piscou. O dinheiro do fundo? Sim. Onde ele foi? Silêncio. Foi para Nathalie? O maxilar de Carol travou. Você acha que vamos ficar aqui explicando cada escolha que fizemos? As escolhas que vocês fizeram sem mim? Você não estava pronta, ela respondeu.
Usamos onde era necessário. Então foi para Nathalie. Richard se meteu, com voz baixa e firme, foi para alguém que merecia. Foi isso. O momento final. Não falei mais nada. Abri a porta e esperei. Eles ficaram parados um segundo a mais, como se estivessem esperando eu recuar. Você não é mais nossa filha, Carol disse. Espero que esteja feliz. Ela deixou os biscoitos na mesa ao sair. Naquela noite, sentei na cozinha e escrevi pro meu advogado. Pode seguir com o processo. Inclua a Nathalie. Daniel não perguntou nada. Só me serviu um chá e sentou na minha frente, como se fosse ficar ali o tempo que eu precisasse. Depois, eles me ofereceram um acordo. R$ 150 mil, dinheiro direto na conta, se eu desistisse do caso e deixasse tudo pra lá, palavras deles, não minhas. Veio por e-mail. Sem saudação, sem pedido de desculpa, só números, e uma ameaça jurídica bem disfarçada, escrita em fonte 12. Daniel leu primeiro e empurrou o notebook devagar, como se o computador fosse morder. Ache isso mais que suficiente, dizia a mensagem. Você nem merecia. E no final, uma frase que reli várias vezes. Você nunca foi a ambiciosa da família. Fofa. Não respondi. 2 dias depois, vi o rosto da Nathalie na tela. Era num desses vídeos de mulheres de sucesso, com luz suave, estante bonita atrás. A maquiagem certa, tudo planejado. Ela estava sendo entrevistada num escritório em que mais parecia cenário. Ninguém me deu nada, ela disse. Eu construí esse negócio com garra, fracassos, persistência. Fiquei vendo em silêncio. Ela sorria como se acreditasse mesmo. Se você quer alguma coisa, ela completou, tem que merecer. Fechei a aba do navegador e liguei pro meu advogado. Vamos até o fim. No dia seguinte, a Nathalie me ligou. Ignorei. Na terceira vez, atendi. Qual o seu problema? Ela gritou, sem nem dar um oi. Falava com raiva, como se tivesse ensaiado na frente do espelho. Você está acabando com meu nome. Sempre foi obcecada por mim. Fiquei em silêncio. Você não pode destruir minha carreira só porque não conseguiu construir a sua. Pergunta para os nossos pais de onde veio o dinheiro. Silêncio. Depois, o pior, ela respondeu. Sim. Eu descobri. A bolsa pagou a faculdade, mas era um curso difícil. Eu mereci. As ajudas deram um empurrão, mas fui eu que tive as ideias. Era só dinheiro. Isso não tira meu mérito. Não discuti. Ela desligou. A data do julgamento chegou mais rápido do que eu esperava. Não fui a todas as audiências, só na principal. A juíza era séria, cabelos grisalhos, sem paciência para drama. Meu advogado mostrou tudo, os registros do fundo, os extratos bancários, as transferências, as contas falsas. As provas mostravam que o dinheiro do fundo que era meu foi direto para pagar a faculdade da Nathalie e também bancou o marketing do negócio dela. O advogado dela tentou dizer que ela era só uma criança, que não sabia. Mas os documentos mostravam que ela sabia fazia anos. Sabia, ficou quieta e ainda dizia que ninguém tinha dado nada para ela. A decisão foi clara, a empresa seria fechada e os bens ficariam comigo. Carol e Richard teriam que resolver o resto. Não disseram nada. Carol ficou com as mãos no colo, sem se mexer. Richard olhava pro nada, como se visse um incêndio sem poder fazer nada. 2 semanas depois, recebi a transferência. Não foi tudo, mas foi o suficiente. Suficiente para recomeçar. Para respirar sem sentir que tiraram algo de mim. O resto chegou aos poucos, fofocas, mensagens de gente do passado, uma notinha no jornal local dizendo que a empresa ia fechar. Sem explicações, só silêncio. Venderam a casa também. Não foi anunciado, mas todo mundo ficou sabendo quando eles se mudaram para um aluguel simples 2 cidades longe. Nathalie voltou a morar com eles. Dizem que está recalculando a vida, irônico, já que esse era o nome do curso online dela para quem levou fora ou perdeu o emprego. Aí veio uma última mensagem, um e-mail da Carol. Sem assunto.
Só uma frase. Você destruiu tudo. Nunca foi uma de nós. Apaguei antes do Daniel ver. Tem noites que não consigo dormir. Nessas horas, pego a carta da Silvia. Já está gasta, uma ponta amassada, mas ainda leio como se fosse nova. Não porque quero respostas, mas porque foi a única coisa realmente feita para mim. Não contei para ninguém meu próximo passo. E nem preciso. Não tô pronta para construir nada agora. Só quero parar um pouco e sentir que o chão que piso é meu. Nunca achei que fosse me sentir assim, em paz. Não depois dos julgamentos, das provas bancárias, de transformar fotos da família em provas legais. Mas aqui estou. Carol e Richard nunca mais falaram comigo. Nathalie também não. E tudo bem. O silêncio deles não me incomoda mais. Nos mudamos para uma casa menor, mas com janelas maiores. Daniel cozinha mais agora. Eu rio mais. Recebi tudo, a empresa, as contas, o fundo de emergência, aquele que diziam que nunca seria meu, até os R$ 150.000 que me ofereceram para desistir do processo. Aceitei tudo. Achei que fosse sentir vergonha. Não senti. Eles passaram anos mentindo para mim. Esse dinheiro sempre foi meu. Agora está nas minhas mãos. O que vou fazer com ele? Ainda não sei. Talvez viajar. Talvez dormir bem, sem ranger os dentes. Encontrei a Marisol, uma amiga da Célia. Tomamos café. Ela trouxe fotos e disse que Célia era intensa, criativa e me amava muito. Era tudo o que eu precisava ouvir. Agora está tudo resolvido. O que era meu está comigo. E eu estou de pé, firme. Fui longe demais? Ou não fui longe o bastante? Comente aqui embaixo e não esquece de se inscrever.